Eu vou te ensinar agora a fazer essa tendência, o Smokey Eye marrom. Eu vou ter que situar você aqui rapidinho de como estavam usando essa tendência lá fora e quais foram as marcas que apostaram. Porque mais legal do que você usar uma make maravilhosa é saber como estavam sendo usados nos desfiles internacionais pra você ter conteúdo de falar, gente, essa minha maquiagem aqui é uma tendência dos desfiles internacionais. Então vamos lá. Eu já adianto que essa tendência só teve marcona apostando e eu vou falar um pouquinho de como foi o desfile de cada uma e como foi o conceito que eles apostaram nos desfiles. Vamos começar por Givenchy. Em Givenchy, o desfile teve variação de intensidade do Smokey Eye de modelo para modelo. A ideia foi usar um tom, mais elegante, mais sofisticado, e teve aplicação de sombra no canto externo e também sob a raiz dos cílios. Em vez de usar o delineado, ele estava mais alongado e mais esfumado. Em Chanel teve um olho cinza suave, com um toque de profundidade e que chamava atenção porque quebrava a naturalidade, a aparência natural da maioria dos modelos. Versace trouxe um olhar bem sofisticado, assim, bem elegante e poderoso, com esse esfumado marrom também, um pouquinho mais intensificado pro preto, uma cara um pouco mais noite, mas claro que você sempre pode dar uma quebradinha, com os looks mais descontraídos, também dá super certo, mas tinha esse olhar mais poderoso, mais glamouroso, com um esfumado mais pesado. Em Givenchy a gente não vinha esse olhar, esse Smokey Eye tão intenso quanto de Versace, mas ele vinha com um toque mais cintilante, com um pouco de dourado, e também foi aplicado esse Smokey Eye na pálpebra inferior, que dá essa ideia de ampliação do olhar, e também não tinha muita aplicação de máscara de cílios, então esse Smokey Eye ele tava bem em destaque. Agora eu tenho que te falar que se você não é inscrito, você está perdendo o único canal que fala das tendências dos desfiles internacionais. Então clica aqui embaixo e se inscreve. E agora a gente vai começar o nosso tutorial. Vamos começar o nosso tutorial. O primeiro passo é fazer aquela base marota que a gente coloca aqui um pouquinho de corretivo com a esponjinha só para clarear a pálpebra e deixar a sombra que a gente vai usar mais pigmentada, mais intensa e mais forte. Eu não vou passar mais corretivo porque eu já fiz a pele, eu dei uma carregadinha na hora de fazer, então eu vou só pegar o excesso aqui pra dar essa apertadinha e também pra tirar a linha que o corretivo deixa às vezes aqui no vinco da pálpebra móvel. Então é bom você vir dando pequenas arrastadinhas assim pra tirar o excesso e com bastante calma, não aperta assim e puxa não, tá? Então vai fazendo com pequenos toquinhos delicados, cuidado pra não pegar na sobrancelha e não deixar ela branquinha, só aqui na pálpebra mesmo. Prontinho. Agora a gente vai começar a mistureba, porque, cara, eu fiquei uma vida pra descobrir que tom era esse, porque eu não tinha na paleta, e como que eu ia chegar nele, entendeu? Na verdade, eu queria um tom específico, que era esse daqui, e aí eu fui misturando uma coisa com outra, porque eu não tinha esse tom, e aí eu fiquei uma vida fazendo ele. Mas é óbvio que vocês vão pegar a versão resumida aqui, porque eu já testei nesse olho, e agora vai ficar mais rápido. Eu vou começar criando um fundo meio alongadinho pra fazer uma sombra esfumada gateada, Então com aquele rabo assim, com aquele rabinho mais puxado. Eu peguei um pincel durinho de esfumar, esse daqui, ó. E marquei o côncavo. Então fecha o olho, começa a marcar aqui. Só pra gente trazer de novo o contorno, Porque quando a gente faz a base da pele acaba sumindo, e já pode puxar aqui pra dar aquela rebitada no delineado. Na verdade não é nem um delineado, é uma sombra gateada mesmo. Então pra fazer esse ar mais gatinho, mais puxado, que deixa o olhar mais sexy. Pode trazer aqui também, ó, pro canto interno, não cola no canto da lágrima, deixa um espacinho de pálpebra aqui, traz ele mais retinho quando você chegar aqui, tá? Pode trazer um pouquinho mais pra cima a sombra também. Antes da gente terminar essa sombra, na verdade acabou de começar, A gente só marcou o côncavo. Antes da gente fazer isso, eu já vou fazer aqui no cantinho da lágrima, um pontinho de luz. Pra dar um iluminado, igual, ó, tá esse daqui. E aí depois começa a sombra um pouquinho mais escura pra fora. Pra fazer o pontinho de luz, a gente vai usar uma sombra branca, assim, bem branquinha mesmo, e um pincelzinho fofinho. Eu tô gostando de fazer com esse maiorzinho porque eu acho que ele fica mais natural aqui no canto interno, ó. Quando a gente aplica,
ele não pega só aqui, ele dá uma intensificada, uma esfumadinha pra fora, assim, então fica com um efeitinho mais natural. Pode fechar o olho e vai dando batidinhas e sobrepondo. Então, toca aqui no produto, pega e coloca aqui. Aí, de novo, você vai construindo o branco, construindo as camadas dele, tá? Ó, aqui. Pega daqui e dá uma arrastadinha assim pra dentro do olho. Pronto, não precisa deixar muito branco, porque aí ele fica com um aspecto de mais natural, né? Depois, com o pincelzinho língua de gato, esse daqui que eu tô usando, ele é médio, ele não é tão pequeno nem tão grande. Então, você aplica no glitter, eu tô usando esse daqui dourado. Pega um pouquinho e traz daqui pra dentro do olhar, tá? Ó, vai dando pequenas arrastadinhas, só pra trazer esse iluminado na nossa make. Pode pegar um pouquinho aqui, ó, no canto inferior também, tá? Traz pra cima, na pálpebra móvel e na pálpebra inferior. Pode deixar bem claro assim, porque depois a gente vai dar uma esfumadinha, quando vier com a sombra acaba passando por cima, então vai ficar mais natural. Você já tá no meu canal do Telegram? Porque enquanto eu estou gravando esse vídeo, sabe o que acabou de acontecer? Eu acabei de receber uma notificação de que o vídeo novo foi postado. Então, se você não tá no canal do Telegram, na descrição aqui abaixo tem o meu canal, clica lá pra você receber em primeira mão as notificações e todas as coisas extras que eu falo sobre tendência lá também. Beleza, vamos voltar aqui pro tutorial. Então agora a gente vai começar a intensificar esse marrom da pálpebra móvel. Volta com aquele pincelzinho que a gente tinha usado. E eu fiz uma miscelânea, juro, uma verdadeira miscelânea de cores. E eu gosto de fazer isso na maquiagem, porque se você não tem um tom, você consegue criar o seu próprio tom, que foi o que eu fiz. Eu tô com duas paletas aqui na minha frente pra construir esse tom de marrom. Eu usei um tom de ferrugem, um marrom médio mais fechado e o preto. E aí, chegamos aqui. Eu já nem lembro o que eu fiz primeiro, porque eu juro, eu botei muitas cores, cara. Vou começar com um tom de ferrugem, marcando um pouco mais o côncavo. Pode dar uma arrastadinha pra cima aqui pra gente fazer a sombra um pouquinho mais alta dessa vez. Ó, e vem trazendo até o final aqui, puxando quase pra fora da sobrancelha. E aí você já traz aqui pra dentro também. Pra fazer como se fosse um triângulo, ó, tá vendo a marcação? E pode ir pigmentando a pálpebra. Ele fica com um tom bem quente, tá vendo? É quase um marrom ferrugem mesmo. Não é esse tom que a gente vai usar pro inverno. Então, por isso que eu vou aplicar um pouquinho de preto pra intensificar essa pálpebra. Ó, vem trazendo pra cá, cuidado pra não pegar no ponto de luz. Não muito, mas pode dar uma misturadinha aqui. Dá uma intensificada aqui no rabinho externo. Deixa ele com o olhar mais levantado, pra ficar mais selvagem. Agora eu vou aplicar um pouquinho do preto, no mesmo pincel, tá? Coloca aqui, ó, mais rente à raiz. E vai misturando essa sombra com a sombra que a gente já tinha aplicado. Vai ficar meio pretão marcado, mas a gente vai arrumar, tá? Cuidado pra não colocar muito no preto, eu dei só um toquinho, ó. Preto é preto, mas o que eu usei foi este. E agora eu vou misturar com um tom de marrom mais acinzentado, um pouquinho mais fechado, esse daqui, ó. Aí eu vou pintando por cima desse preto, que tá bem marcado, mas a gente vai ajeitar. Pode ir trazendo ele aqui pro final também, no canto externo. Eu tô olhando pra cá por causa do espelho, tá? Ó, tá vendo? Esse preto vai deixar um tom bem pesado na maquiagem, mas a gente vai apagar porque o intuito não é fazer uma maquiagem preta, é usar esse smokey eye mais glamuroso, mais elegante. Não é nem glamuroso, é mais elegante, embora ele tenha ficado glamuroso, mas não é um smokey eye preto, então é pra gente usar mesmo os tons de marrom pra dar uma variadinha assim, né? Quando a gente tá aplicando a sombra marrom em cima do preto, você vai apagando essa sombra marcada e ao mesmo tempo você vai esfumando. Ó.
Demora mesmo porque o preto fica bem marcado e eu tô tentando usar sempre o mesmo pincel, porque eu sei que, né, todo mundo que tem um monte de pincel em mãos, então, e eu gosto de praticidade. E aí, como esses estão aqui pertinho, eu já tô construindo tudo um por cima do outro. Que eu acho que acaba misturando um pouco no pincel também, e os tons eles acabam ficando mais suaves quando você mistura no olho, né? Já que a gente tá trabalhando com construção e intensificação de praticamente a mesma tonalidade. Ó, traz aqui pro rabo também pra ficar marcado. Se você tiver um pincelzinho um pouquinho mais fofo, pega o marrom e começa a marcar aqui o côncavo pra fazer a mistura de transição, né, do preto pra esse marrom mais quente. Pode ir arrastando aqui, ó, fazendo bolinha, só cuidado pra não subir demais. E aí, ó, a gente começa a deixar mais sutil o preto que a gente usou. Eu voltei com um pouquinho do tom de ferrugem, porque ele misturado com o preto que dá essa tonalidade de marrom mais quente. Na verdade é um marrom bem marrom, né? Que tem os marrons mais clarinhos, outros mais escuros. Esse aqui ficou, o pretinho com ferrugem ficou no tom certinho que eu queria. Ó, é um marrom fechado, mas ele não é um marrom fechado muito escuro, ele é um marrom fechado médio, mais pro escuro. A mulher entende essas dicas, essas misturas de cores, né? O homem acha que marrom é só marrom e pronto. A gente já entende melhor, então eu sei que você entendeu o que eu tô falando. E o legal do marrom é que ele combina, né? É como se ele fosse o preto, assim, só que ele traz um ar menos sério. Eu acho que dá uma quebrada, você pode usar no dia, assim, tranquilamente. Quebra com jeans, ó, só pra ficar um despojadinho chique. E pode usar sem preocupações, não precisa ser só em festas e coisas mais elaboradas. Ó, esfuma aqui, agora pode dar uma soltadinha na mão, ó, pra poder pigmentar em cima e fazer um acabamentinho mais sutil, mais leve, próximo da sobrancelha. Pronto, a base que a gente tinha que fazer já está pronta. Eu vou só confirmar se tá bem parecido ou igual, porque eu preciso ver no espelho, que eu sou meio ceguetinha. Tudo bem que a cor assenta um pouco, mas mesmo assim eu acho que esse aqui tá mais voltado pro marrom e esse daqui tá mais fechado, caminhando pro preto. Então eu vou dar uma intensificada num tom de ferrugem que eu tenho aqui, um outro tom, e eu vou mostrar pra vocês. O tom de ferrugem que eu tô falando é este daqui. Ele é meio alaranjado, então um marrom alaranjado, bem cara de ferrugem. Eu vou dar uma pinceladinha com esse pincel solto e vou aplicar aqui na minha pálpebra móvel, ó. Já dá pra ver daí que mudou, ficou com um tom de marrom mais alaranjado? Esse é o tom que eu usei aqui, ó. Aqui, quando a gente olha próximo do cantinho da sobrancelha, dá pra ver que ele tem um quê de quente. Então é o que eu tô aplicando aqui na pálpebra pra poder dá uma esquentada no marrom. Marca o côncavo com esse marrom mais quente, tá? Mãozinha leve, vai fazendo um movimento de vai e vem. Puxa aqui pro rabinho também, pra não ficar com tonalidade diferente. E eu acho que uma das primeiras vezes que vocês me viram fazendo a sombra aqui sem glitter, né? Mas não é à toa que eu botei embaixo, porque eu senti falta. Mas achei legal fazer um tom mais seco assim, com menos brilho possível, pra usar de um jeito diferente. Então aí agora eu vou colocar o brilho o quê? Embaixo. Voltamos com aquele pincelzinho lá. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar aquele pincel que a gente usou todas as cores possíveis nele e aplicar aqui rente à raiz dos cílios inferiores. Só pra começar a marcar. Ó, vai arrastando ele. Agora você dá uma pincelada em todos os tons que a gente usou, se você estiver usando a mesma coisa que eu. Se não, você só dá uma chuchadinha, uma encostadinha lá no seu marrom e aplica. Eu vou fazer a minha miscelânea aqui dos marrons. Primeiro o tom mais quente, mais claro, pra poder fazer a base. E aí depois eu vou intensificando com os tons mais escuros. Lembrando que, claro, eu tô usando o mesmo pincel, então ele já tá com essas cores misturadas, não vai sair exatamente com o que eu coloquei aqui. Eu não preciso gastar tanto tempo criando de novo o tom que eu fiz aqui, porque já tá praticamente a sombra que eu criei na pontinha do pincel. Então vai ser mais fácil, ó, tá vendo? O tom tá muito próximo. Só vou dar uma esquentadinha nele com aquele ferrugem pra ficar igual.
E, ao mesmo tempo não, né, depois. Eu vou marcar também um pouquinho com o preto pra dar uma escurecidinha. Aliás, eu vou até pegar um pincel menor, ó. Com um pincelzinho bem pequenininho, a gente vai intensificar esse preto rente à raiz dos cílios. Agora é bem rente mesmo. Passa um pouquinho no preto, bem pouquinho, tá? Porque a ideia não é ele ficar pretão. E coloca aqui, ó, na raiz dos cílios. Como se você fosse passar lápis preto, só que do lado de fora. Bem abaixo aqui, bem na raiz dos cílios mesmo. Ó, bem pouquinho. Embora aqui pareça que tá mais preto, é porque eu passei a máscara de cílios, então acabou dando uma misturadinha. Então pode ser só um leve toquinho assim. A gente vai pegar o primer e usar ele novamente. Então com o pincel língua de gato, pega um pouquinho de primer aqui, ó, com a pontinha. E você vai posicionar esse primer abaixo dos cílios inferiores, tá? Então tenta dar uma levantadinha e dar uma leve arrastada. Inclusive se você quiser pegar com uma pontinha assim, ó, ele em pezinho, você pode fazer, ó. Vai dando leves arrastadas. Cuidado para você não tirar a sombra que tá embaixo. Depois, eu peguei aquele pincel pretinho que a gente usou e eu apliquei uma sombra bem discretinha, que ela é asa de borboleta. Então, uma asa de borboleta, quanto mais a gente passa, mais ela dá aquela intensificada. E eu vou dar uma metalizada nesse marrom que a gente fez aqui embaixo e depois trazer o glitter. A sombra que eu usei, ele é um dourado marrom bem fechado. Na verdade, ele é mais para um marrom acobreado do que um dourado, né? Ó, ele é bem escuro. Na câmera vai parecer ainda mais escuro, ó. Aí você vai dar só um leve toquinho assim, aperta, tira o excesso e aplica aqui. E vem trazendo. Ó, ele mesmo já dá essa intensificada como se fosse um preto ali, mas na verdade ele tá metalizado. Eu vou dar uma dica legal pra vocês. Geralmente quando eu uso glitter ou pigmento solto, ou até o asa de borboleta, né, que também é um tipo de purpurina, de glitter, só que bem fininho, o que que acontece? Costuma cair aqui nessa região que a gente passa o corretivo. E se você não selar a sua pele, né, depois de usar o corretivo, o seu rosto vai ficar totalmente brilhante, cheio de glitter, vai ficar manchado, vai escurecer a parte da olheira. Então você vai parecer que tem mais olheira do que o que você tinha disfarçado. Por quê? Porque o corretivo ele é molhado. Então quando cair o glitter e você arrastar depois pra tirar, vai ficar escuro e vai te dar um aspecto de olheira super pesado. Então você pode usar um pozinho solto. Esse daqui que eu tô usando é o banana. Eu tô aplicando o pó de banana e eu tô usando um pincel leque pra aplicar esse pó solto. Dá um leve toquinho, não precisa encher de pó, só pra selar aqui essa sombra e também nem criar marcas aqui no vinco. Da olheira, né, abaixo dos olhos mesmo, só pra dar uma marcadinha. Abre o olho assim, ó. E aí pode tirar o excesso também, que a ideia não é deixar ele bem branco, não. É ele ficar mais natural, mas só mais selado, pra na hora que cair, a gente conseguir com ele mesmo varrer e tirar o glitter que ficou ali. Agora a gente vai colocar esse glitter diferentão na parte inferior. Pra aplicar o glitter, a gente vai voltar com aquele pincelzinho língua de gato, só que em vez da gente aplicar o primer, eu vou dar uma outra dica pra vocês pra colar esse glitter um pouquinho maior, né? Que ele tem cristalzinhos. O que que a gente vai fazer? A gente vai passar um pouquinho de base, porque a base ela é bem colenta. Então, quando a gente dá uma batidinha aqui e colocar o glitter, ele vai fixar melhor. Vou mostrar pra vocês agora. Eu vou pegar uma base que tá bem assim, acabando total, porque eu preciso só de um pouquinho mesmo. Vou pegar aqui, ó, na pontinha, dar uma arrastadinha e vou aplicar aqui abaixo aonde eu quero pegar, do meio pra fora. Então, eu vou aplicar do meio pra fora. Você pode aproveitar e já arrumar o que ficou tortinho aqui no esfumado. E cuidado pra não cobrir demais o esfumado que a gente fez, é só pra corrigir e começar a colar o glitter. E mesmo que a gente tenha feito aquela camadinha com o pó, agora a gente vai trazer bastante glitter. Então, o que eu indico pra vocês? Quando a gente vai aplicar muito glitter, costuma mesmo cair na pele. Então, pra facilitar, eu tenho sempre um pedacinho de papel. Isso aqui é um papelãozinho de um brinco que eu tinha. E a gente vai posicionar ele aqui em direção, a gente vai até colocar na diagonal
e vamos trazer o glitter pra cá. Só que o que vai acontecer? Caso caia, ele vai embora. Ele vai bater aqui e vai cair em algum lugar aí do seu chão. Então, pelo menos não vai marcar sua pele. Depois ele passa um pano aí pra tirar o resto do glitter que caiu. O glitter tava numa sacolinha, então eu joguei ele todinho aqui. Olha isso. Tá lotado. Esse é o glitter que a gente vai usar. Ele tem os pedacinhos super grandes, não sei se dá pra ver. Não é esse que a gente vai usar. A gente vai usar um menorzinho, que são os pontinhos roxinhos pra fazer essa parte aqui de baixo. Com o próprio pincel que a gente aplicou a base, eu vou dar uns toquinhos. Vou mostrar pra vocês. Só de um lado. E a gente vai pegar uma quantidade mais ou menos assim. E aí a gente vai colocar o cartãozinho aqui paralelo aqui ao canto externo que a gente fez, voltado aqui para o rabinho da sobrancelha. E lembra que é da metade, então dá uma abridinha aí nos seus olhos e vai aplicando. Tenta trazer mais rente também para ter o glitter não em linha, ele ficar meio espalhadinho mesmo, tá? E aí quando ele acumular assim, você pode dar uma arrastadinha de leve com cuidado pra não tirar da posição aqui e também não tirar a base. O meu aqui tá até mais aqui abaixo, então vou descer um pouquinho e vou botar um pouquinho mais de glitter solto aqui, ó. Vai dando pequenos toquinhos também. E aí pode dar uma arrastada aqui, ó, pra descer o glitter que ficou em linha. E pronto. Tenta não deixar ele tão acumulado, que é pra ter a ideia de glitter esvaindo mesmo, sabe? Então vai ficar mais bonito. Eu achei que acabou ficando muito marcado, então do lado de cá eu tinha passado 2 glitters bem transparentinhos, assim, bem clarinhos e leves, pra compor esses glitters, não ficar aqueles pontos. Eu juntei 2, foi um douradinho e um no tom de rosa, que na verdade o rosa é até um iluminador. Então eu vou mostrar pra vocês. Pra deixar um toque mais de glitter, eu usei um pincelzinho fofo de esfumar. E aí eu coloquei primeiro o tom de dourado, que é a asa de borboleta. Então é aquele glitter bem fininho. Aquele que cai e suja todo. Então, esse aí mesmo. Que quanto mais você limpa, mais fica glitter. Esse. E aí pode colocar aqui, ó, o papelzinho também. E abre o olho e vem trazendo. Pra ficar o rastro do glitter. Aí você sacode esse pincel, pega um tom de rosa, o que eu tô usando é esse daqui bem rosé mesmo, e eu vou aplicar por cima do dourado. Pega aquele cartãozinho de novo e levanta aqui os olhos, ó. E vai trazendo aqui pro canto externo. É quase um rastro de cometa de tanto brilho que a gente tá usando. E pra não ficar só com marrom no olhar, eu vou aplicar um lápis magenta, com a pontinha bem fininha mesmo, delicadinha, aqui na linha d'água. Então, aquela técnica que eu ensinei pra vocês, coloca aqui no canto externo, se você não souber passar lápis e não quiser ficar colocando na mão, principalmente que a gente usou glitter. Olha como tá minha mão. Imagina se eu tocar isso na minha pele, vai ficar terrível. Então, coloca aqui e fecha o olho e arrasta. Coloca aqui, ou se você conseguir, ó, vai fazendo assim. Ó, então eu apliquei o magenta pra dar essa intensificada no marrom e dar uma quebra, assim, não usar só o marrom no olhar, né? Usar um pouquinho de outra cor também. Agora a gente vai passar a minha querida, o meu amor, a máscara de cílios. Vai dando leves arrastadinhas, cuidado que dessa vez pra você não arrastar demais, tenta trazer os seus cílios pra fora, pra não tirar o glitter que tá aqui embaixo. Então você pode dar arrastadinhas, mas bem leve, porque a gente quer escurecer os cílios, né, deixar ele bem pretinho, mas sem tirar o que a gente fez aqui embaixo, que é a nossa obra de arte. Então vai dando essas arrastadinhas, trazendo os cílios pra frente, ó. Pode até fazer assim, ó, que aí você vai levantar ele, cuidado pra não bater embaixo. E já aproveita e coloca aqui em cima também, para levantar o olhar. Coloca bastante máscara de cílios aqui no cantinho interno,
porque é ele que vai segurar os cílios postiços direitinho. Ele vai sustentar, né? Porque os cílios que eu usei aqui, ele é bem pesado. Vai dando uma levantada nele. Gente, eu não falei que eu sempre esqueço o Curvex? Hoje eu esqueci desse lado. Meu Deus, vai ficar um lado curvado, o outro não. Isso porque eu deixei ele aqui na minha frente, pra não esquecer. Agora já foi. Pega mais máscara, aplica aqui, ó, segunda camada. Pra deixar os cílios bem preto. E deixar o magenta em destaque também. Quanto mais pretinho aqui, mais vai chamar a atenção pra nossa linha d'água. Quase, quase. Vamos colar esses cílios. Cadê os cílios? Agora, eu vou fazer um passo com você que você não tem ideia de que se você não sabe colocar cílios direito ou não sabe por que o seu não fica bom, você vai descobrir, meu amor, que você precisa cortar. Exatamente. Já vi muita gente pegando cílios novinho, do jeito que veio da loja, enfiando ele no olho. Os cílios que vem da loja é muito grande, porque ele tem que se adequar a todos os olhos, né, da pessoa que compra. Então, assim, se o seu olho for maior e couber perfeitamente, legal, ótimo. Agora, se você tiver o olho menorzinho, você precisa cortar os cílios. Como você vai saber que lado você corta? Sim, tem um lado em específico. É legal você cortar sempre a primeira parte, ou seja, a frente, que é onde vem aqui. Por quê? Porque geralmente os cílios, eles são mais intensos e alongados no canto externo. Então, quando você tirar da caixinha, corta na frente. O meu, eu já medi, então eu tiro 2 tufinhos, geralmente fica bom no meu olho. Ó, aqui, ó, você vai tirar dessa parte. Então, corta aqui, ó, 2 tufinhos. 1, 2. Pronto. Quando vem os cílios na caixinha, ele costuma ter uma pontinha aqui também extra. Tá vendo? Aqui não tem pelinho. Então, tira ele também, que vai deixar mais bonito. Se você puder cortar na diagonal, vai ficar melhor ainda. Agora sim, a gente pode colocar a cola e aplicar. Antes de você fazer isso, dá uma dobradinha aqui, ó. E vai fazendo esse movimento para ele dar uma curvada. Quando você for colar, ele vai ficar mais bonito, porque ele vai estar bem curvadinho, ó. Às vezes ele vem meio que assim. E aí a gente vai deixar ele assim, em um Uzinho. Aí é só você aplicar a cola. Pode dar uma sopradinha. Espera ela dar uma secada para encaixar melhor. E aí você posiciona aqui no seu olho, pega aqui no centro, bem no meio, e coloca no meio do seu olho. Fecha o olho. Deus amado, que eu que não enxergo fazendo isso. Você vai trazer aqui no meio, rente a raiz e vai puxar pro canto externo e pro canto interno. Dá uma fixada, dá uma apertadinha pra ele colar certinho. Pode deixar o olho fechado um pouquinho, tá? Pra colar direitinho, sem pressa. Só lembra de deixar ele bem rente aos seus cílios, pra ele ficar bem natural. Pronto. Agora a gente vai pegar aquele pincelzinho preto, esse daqui, que a gente usou bem curtinho, e vai dar uma esfumadinha no preto rente à raiz aqui com cílios postiços. Vai com calma pra você não tirar os seus cílios do lugar, é só pra dar uma escurecidinha e ficar mais natural. Pra não dar aquela quebra, assim, sabe? Dos cílios pro marrom. Então, eu vou fazer uma transiçãozinha aqui do preto, caminhando pro marrom. Principalmente que hoje a gente não tá usando delineado, né? Então, só pra escurecer um pouquinho. Pode ir dando pequenos toquinhos e arrastadinhas.
Ó, aperta aqui um pouquinho os seus cílios pra cima pra colar no outro. Então você faz assim, ó. Prontinho. Agora, um detalhe que eu fiz pra gente completar essa make foi o seguinte. Eu peguei um tom metalizado que eu tenho e apliquei aqui acima, abaixo da sobrancelha. Foi esse iluminado. É um rosa metalizado. Então, o que eu fiz? Peguei com um pincelzinho, qualquer pincelzinho, meu amor. Não se preocupa, não. Peguei aqui, ó, e vim arrastando. Pode dar uma comidinha aqui, ó, passar um pouquinho por cima da sombra marrom. Deixa eu tirar aqui pra você ver melhor. Porque ele vai dar uma metalizadinha em cima, mas também vai trazer uma clareada entre a sobrancelha e o olho. Então vai dar uma levantadinha, uma arqueada no seu olhar. Pode vir dando pequenos toquinhos aqui. E aí você pega aquele pincelzinho de esfumar e passa ele aqui pra espalhar o metalizado. E aí que ele vai misturar com o marrom. Ó. Prontinho, eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.